né? Fica quietinho. Aí. O texto que nós acabamos de ler é o texto em que Jesus estava sendo preso após a passagem da última ceia, né, com os discípulos. Ele foi ao Getsemane para orar, e ali Judas vem com os soldados, com o povo, para prender a Jesus. E naquele momento, Pedro saca a sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Então Jesus disse essas palavras: embainha a tua espada, porque todo aquele que lança a mão da espada, a espada perecerá. Eu queria falar um pouco nessa noite sobre calúnia, sobre uma arma que é muito perigosa. A espada que Pedro usou era aquela espada de aço, afiada, de 2 gumes, que cortava. Mas hoje nós temos uma espada que nós usamos, às vezes com uma certa frequência, que é muito mais perigosa e muito mais destruidora e mortífera do que aquela espada, que é a nossa língua, o nosso falar, a nossa maneira de agir e de pensar. Mas eu queria dizer para os irmãos uma palavra: que todo que lança a mão dessa espada não fica livre das consequências. Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos e pensamos tem um preço. E quando nós lançamos mão dessa espada, nós pagamos o preço. Talvez os irmãos estejam pensando, né, mas por que está falando sobre calúnia aqui dentro da igreja? Dentro da igreja não tem essas coisas. No meio do povo de Deus não existem essas coisas. Ou será que existe? Nós vamos ver alguns textos bíblicos que vai nos ajudar a esclarecer um pouco sobre isso. O ser humano é terrível, né? O ser humano peca por natureza, né? Abra sua Bíblia lá em Números, no capítulo 12. Número no capítulo 12, nós vamos ver a história de Moisés, do nascimento de Moisés, a história de Miriam, sua irmã, né? Moisés nasceu numa época que havia um decreto, o povo de Israel era escravo no Egito, né? E havia um decreto que todo menino devia ser morto quando nascesse. Os irmãos conhecem bem a história. E aí Miriam, instruída pela sua mãe, pegou o menino, colocou num cesto de junco, levou lá no rio, onde a filha de Faraó costumava ir tomar banho com as suas donzelas, ficou ali escondida. E quando a filha de Faraó veio e encontrou Moisés, aí Miriam, que estava escondida, se aproxima e fala: você quer que eu arrume uma ama para criar esse menino para você? E aí, com o consentimento da filha de Faraó, ela foi e chamou a mãe do menino, né? Que era a mãe dela também, né? Moisés foi criado,
quando já estava grandinho, foi entregue à filha de Faraó. Foi criado no palácio, instruído na melhor escola da época, né? Preparado pelo próprio Deus, né? Porque Deus tinha um propósito naquela vida. Quando ele, já moço, ele viu um egípcio maltratando, batendo, surrando um dos seus irmãos, do seu povo, né? E ele mata o egípcio. E teve que fugir, né? Para não ser preso, não ser condenado, não ser preso, ele fugiu para uma terra distante. Lá nessa terra distante, ele tem um encontro com Deus. Na passagem da sarça ardente. Muito bem. Aí, nesse encontro com Deus, Deus fala para ele voltar para o Egito e libertar o seu povo da escravidão. E ainda que relutante, ele obedece. Volta com a ajuda do seu irmão Arão, que Deus, ele questionava a questão dele ser gago e ter dificuldade de falar, né? Era uma desculpa, claro. Mas o seu irmão vai falar por você. Conseguiram libertar o povo de Deus da escravidão do Egito, atravessam o Mar Vermelho, e aí eles estão no deserto. Ele está conduzindo o povo no deserto. Ele era o líder. Arão, seu irmão, era o sacerdote. E Miriam? Miriam, movida de inveja, o que ela fez? Ela conseguiu convencer o seu irmão mais velho contra Moisés. Ela falou assim, mas que história é essa? Deus não fala só através de Moisés. Ele fala também através de nós. E Deus ouviu isso. E o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e falou assim, se apresente diante da tenda da congregação. Está aí no capítulo 12 isso aí, viu, gente? Não sei se vocês estão acompanhando aí. E aí, ali, Deus fala com Arão e Miriam. Se existe profeta entre o povo, eu falo com esse povo, com esse profeta, através de visões e de sonhos. Mas não é assim com Moisés. Não é assim com Moisés. Eu falo com ele boca a boca, face a face. Como não ousam temerem falar mal do meu servo? Como vocês ousam falar mal do meu servo? E Deus se irou e a nuvem se levantou da tenda da congregação, ou seja, o Senhor se afastou da presença do povo. E Miriam se achou leprosa, da cabeça até a planta dos pés. Aí Arão se curva diante de Moisés e fala assim, meu Senhor. Arão era o irmão mais velho, era o sacerdote. Moisés era o caçula. Ele se curva diante de Moisés e fala, meu Senhor, pecamos contra ti. Não permita que ela seja como um aborto, que ao nascer já tenha metade da sua carne consumida. Aí Moisés intercede diante de Deus por Maria. E o Senhor falou assim para Moisés, se seu pai lhe tivesse cuspido no rosto, ela não seria envergonhada por 7 dias?
Se seu pai lhe cuspira no rosto, ela não seria envergonhada por 7 dias? Então, por 7 dias, ela será envergonhada. E Miriam foi retirada do meio do arraial e ficou fora do arraial por 7 dias, até que a lepra fosse curada. Meus irmãos, o Senhor cuida dos seus servos, viu, Rafael? O Senhor cuida dos seus servos nos mínimos detalhes. O Senhor tomou as dores de Moisés ali, quando Miriam e Arão se levantaram contra ele e falaram mal dele. O Senhor toma as dores quando alguém se levanta contra nós e fala mal de nós e tenta nos prejudicar. O Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, Ele está do nosso lado, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando, nos sustentando. Ele não permite, ou quando Ele permite, Ele tem um propósito que é para nos engrandecer, para nos fortalecer. Um pouco mais adiante, ainda em Números, no capítulo 16. Abra lá a sua Bíblia. No capítulo 16, nós vemos uma outra situação que Coré, Datã e Abirão e On, 4 servos do Senhor, se levantam contra Moisés novamente. Contra Moisés e contra Arão. Esses servos, com mais 250 príncipes do povo de Israel. Coré, Datã e Abirão e On. Sabe quem eram esses homens? Eram membros da tribo de Levi que ministravam no tabernáculo. Não só os 4, os outros 250 que se levantaram juntamente com eles. Todos eram membros da tribo de Levi que ministravam junto com Arão no tabernáculo, que dirigiam os louvores. Se levantaram contra Moisés e Arão. E falaram assim: é coisa pouca que você nos tenha tirado de uma terra que manava leite e mel e nos trouxeste para este deserto para morrer de fome e sede? O povo é santo, a congregação é santa. Deus não fala só através de você, Deus fala através do povo. E levantaram o maior motim contra Moisés e Arão. Moisés tentou conversar com esses homens. Tentou apaziguar o coração deles. Mas eles não quiseram. Moisés os chamou para conversar e eles falaram assim: não vamos. Não subiremos para conversar com você. Então Moisés disse assim: vamos fazer o seguinte então. Então vocês pegam os incensários de vocês, coloquem incenso, e amanhã se apresente diante do Senhor, na tenda da congregação. E Arão também vai fazer isso. E aquele que o Senhor permitir-se a chegar, então o Senhor vai estar falando através desse. E aí assim aconteceu, eles encheram seus incensários, se apresentaram na manhã seguinte, perante Moisés e o Senhor. Lá no capítulo 16 de Números, espera aí. Aqui.
Então vamos ver algumas coisas que Moisés falou ali. Então Moisés disse assim, lá no versículo 29, no versículo 20. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e se a terra abrir a sua boca, e tragar tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra embaixo deles se fendeu, abriu a sua boca, e os tragou com todas as suas casas, como também com todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens. Eles e todos os que pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Aqueles 4 mais os 250 príncipes da casa de Israel foram tragados vivos, com suas casas, com suas famílias, com todos os seus bens, com todos os seus pertences, animais e tudo. Foram tragados. Porque ousaram se levantar contra um servo do Senhor. Deus não tem por inocente aqueles que ousam levantar a sua mão ou a sua voz contra os servos dele. Deus não tem por inocente. Meus irmãos, o nosso Deus é tremendo. O nosso Deus não brinca. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, Paulo fala assim: meus irmãos, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Deus trata com muita seriedade os seus servos. E Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Em Romanos, no capítulo 14, versículo 2, 10 e 13, parte A. Alguém abre aí e lê para mim, por favor. Romanos, capítulo 14, versículo 2, versículo 10 e versículo 13a. O 13, parte A. Tá, vovô não quer. Obrigado. Então, veja bem. Quem és tu que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu irmão? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Não julguemos. Não julguemos, porque Deus não terá por inocente qualquer julgamento que nós fizermos contra os seus servos, contra os seus escolhidos. Em Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5, também pode abrir lá, aí Jesus está falando
que nós não devemos julgar, para que não sejamos julgados. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com a medida com que julgardes, vos julgarão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que tem no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente o argueiro que está no olho do teu irmão. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos atos. Mas eu diria uma coisa, eu diria assim que julgamento é um negócio muito sério, mas é praticamente impossível a gente não julgar. É impossível não julgar. Quando a gente olha para uma situação ou para uma pessoa, o que a gente faz? A gente analisa a situação, a gente analisa a pessoa, pronto, já fizemos um julgamento. Não é verdade? Ou não é assim? Mas isso não é pecado. Depende do que você pensa e do que você julga, de como você julga. Se você pensa bem sobre a pessoa, se você julga para o bem, se você enaltece uma pessoa, é agradável com uma pessoa, se você julga para o bem, você não está glorificando somente a pessoa, enaltecendo somente a pessoa, mas você também está enaltecendo a Deus que criou aquela pessoa. Não é verdade? Mas se você pensa mal sobre a pessoa, se você julga para o mal, você não está condenando, acusando ou ofendendo somente aquela pessoa. Você está também ofendendo o Deus que criou aquela pessoa. Então, nós precisamos ter muito cuidado com os nossos atos, atitudes, com as nossas palavras, com aquilo que nós fazemos e com aquilo que nós pensamos, né? Porque a gente, às vezes, julga só pelo pensamento, né? Você não fala, mas já pensou. E é pecado do mesmo jeito. Deus que sonda e conhece os nossos pensamentos e o nosso coração, já sabe, né? E nós seremos ou punidos ou exaltados conforme os nossos atos. Deus nos enaltece, nos engrandece quando nós fazemos o bem, mas Ele nos pune quando nós fazemos o que não é correto, o que é mal. Principalmente quando nós fazemos algo contra os seus escolhidos. Um grande pregador do Evangelho, chamado Doutor... Deixa eu ver onde que eu pus aqui. Esqueci o nome do homem agora, não sei onde que eu anotei aqui. Dr. Simpson. Ele disse assim, certa vez ele disse assim, é melhor ser atingido por um raio, ou então ter nas mãos fios elétricos decapados, carregado de toda a potência e tensão elétrica, do que ousar levantar a voz contra um servo de Deus. É melhor ser atingido por um raio, ou ter fios elétricos com toda tensão e corrente elétrica nas mãos, do que ousar levantar a voz contra um servo de Deus, contra um escolhido de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado
com o que nós fazemos ou com o que nós pensamos. Lá em Tiago, capítulo 3, você pode abrir a sua Bíblia aí também. Tiago, capítulo 3, versículos 6 a 8. Vamos ver o que diz aí a palavra. Lá em Tiago, capítulo 6, versículos 6 a 8. Pode ler aí para mim, Rafael, você que está aí. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. A língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. Mas ela contamina e destrói e põe em risco toda a carreira humana, toda a carreira da existência humana. E é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha que expressão forte, né? É mal incontido. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Irmãos, não é brincadeira, nós temos que ter muito cuidado com a nossa língua. A nossa língua é uma arma muito perigosa. Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, fala assim: estejamos atentos e vigilantes. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Estejamos atentos e vigilantes. Estejamos submissos diante de Deus, em oração, clamando pela sua misericórdia sobre as nossas vidas, para que Ele nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para fazer a sua vontade. O Senhor Jesus nos chamou para sermos bênção no mundo, não para sermos maldição. Ele nos chamou para levar a sua mensagem de amor e de salvação, não para acusarmos ou condenarmos os outros. Então, que nós estejamos submissos a esse Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim: estejamos submissos ao autor e consumador da fé, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Estejamos submissos a Ele, para que Ele, sim, esteja nos usando como instrumentos nas suas mãos, para a sua glória e adoração, e para a edificação uns dos outros, para estarmos servindo uns aos outros, não para condenarmos, mas para levar a mensagem de amor e salvação. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos capacite, para que nós possamos estar sempre submissos à vontade desse Deus grandioso e maravilhoso, que cuida de nós nos mínimos detalhes, né, Rafael? Amém? Que Deus seja louvado e que Deus nos abençoe. Amém?